A capacidade lógica da Ucrânia de se defender contra as ofensivas russas na capital Kiev surpreendeu quase todos fora do país. É plausível afirmar que as tropas da nação estavam mais organizadas em comparação ao cenário de invasão de 2014 na Crimeia. Entretanto, esta possível resiliência e ações positivas pelas tropas ucranianas foram contra ofensivas leves da Rússia, cujos soldados novos e inexperientes fizeram parte do plano de distração em surpreender o mundo e ao mesmo tempo armando uma virada na mesa pelos arredores e divisas de Donbás, facilitando o emprego direto de batalhões e exércitos russos. O ar de superioridade estratégica militar da Ucrânia foi passado aos soldados em terra. O moral dos militares cresceram tanto que permitiu vantagens ao inimigo, o excesso de confiança. Por sua vez, alguns milhares de ex-militares, militares e civis de todo o mundo que não tinham sequer relação com a guerra deslocaram até o beligerante após assistirem todo o teatro das mídias de uma Ucrânia resiliente e forte, aniquilando russos. Um erro que trouxe desorganização e falta de comunicação entre os pares. Se realmente o cenário de guerra fosse positivo, a própria OTAN já estaria intervindo no primeiro minuto de um suposto enfraquecimento russo. A saída foi enviar equipamentos pesados a Zelensky e esforços para prejudicar a Rússia por meio de sanções às suas exportações de combustíveis fósseis. Uma questão muito diferente que o mundo todo comprou. Não iremos denotar neste vídeo questões referentes ao avanço da OTAN nas fronteiras da Rússia nos últimos 30 anos, de armas nucleares a convencionais. As sanções não foram inteiramente inúteis. De acordo com um relatório do think tank Center for Research on Energy and Clean Air, o CREA, eles levaram a Rússia a perder mais de 200 milhões de euros por dia em relação ao que estava ganhando no início do ano, sendo 880 milhões de euros por dia em maio, em comparação com 1,1 bilhão de euros por dia em janeiro e fevereiro. Mas graças aos preços muito elevados do petróleo e do gás, causados em parte pela própria guerra e crise global de saúde do Fique em Casa, a Rússia ainda está ganhando mais receita do que no ano passado, e isso tem explicação. Nos primeiros 100 dias após o início das ofensivas no leste europeu em 24 de fevereiro, o CREA evidenciou que a Rússia ganhou 93 bilhões de euros com suas exportações de petróleo. Desse total, 57 bilhões de euros foram ganhos com exportações para a Europa. Apesar de todos os esforços da Europa para se livrar do petróleo e do gás russos, grande parte da lacuna deixada pela redução nas exportações de combustíveis europeus está sendo preenchida por outros países. O personagem da vez é a China, que ultrapassou a Alemanha como o maior cliente de combustíveis fósseis da Rússia, levando 12,6 bilhões de euros desde a invasão. De acordo com o relatório do CREA, outros que aumentaram suas importações de petróleo russo incluem a Índia, 18% de cujas importações de petróleo bruto agora vêm da Rússia, em comparação com 1% antes da invasão, e surpreendentemente, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, as maiores reservas de petróleo do planeta. As importações de petróleo bruto fabricado na Rússia para a China aumentaram 57% no comparativo anual, atingindo recordes. Isso foi relatado pela Reuters, referindo-se aos dados da Administração Geral das Alfândegas, lá da China. A Rússia ficou no topo entre todos os exportadores de petróleo para a nação chinesa. Em maio, o volume de fornecimento do combustível russo foi de quase 8,42 milhões de toneladas, o que representa cerca de 1,98 milhão de barris por dia, 25% superior ao mês de abril. A entrega é realizada através do gasoduto Sibéria Oriental, Oceano Pacífico, e com a ajuda de navios-tanque por mar. Atingir recordes tornou-se possível no contexto de grandes descontos para a China, em particular para as corporações Sinopec e Shinhua Oil. Devido às sanções ocidentais, a Rússia ofereceu seu petróleo em março com um desconto de 20%, e em abril 33%. No entanto, em maio, o preço médio mensal dos combustíveis voltou a subir quase 20%. A cada dia fica mais evidente
que independente se a Europa parar de comprar ou a Rússia parar de fornecer sem aviso prévio, a Rússia se beneficiará como nunca e os americanos não sancionam a China graças às relações e dependências bilaterais entre as partes. A Arábia Saudita ficou em segundo lugar entre os exportadores de petróleo para a Grande China. Em maio, o Reino Unido abasteceu o Dragão Vermelho com 7,82 milhões de toneladas, ou 1,84 milhão de barris por dia. Em terceiro lugar está o Brasil, que entregou 2,2 milhões de toneladas em maio. As empresas chinesas não compram petróleo lá da Venezuela, segundo a Reuters, temendo cair em sanções secundárias dos Estados Unidos. Certamente que após o início do conflito no leste europeu, os países ocidentais introduziram medidas restritivas contra o fornecimento de petróleo fabricado na Rússia. Além disso, no início de junho, a União Europeia aprovou um pacote de sanções proibindo a compra de petróleo russo e também introduziu a proibição de seguros e resseguros de transporte marítimo para países terceiros. No início de abril, a Reuters, citando fontes, informou que as petrolíferas estatais chinesas, como a PetroChina, Sinopec, Sinochem e a Sinuk, não querem firmar novos contratos de fornecimento de petróleo na Rússia. Segundo a agência, eles não queriam que a compra de volumes adicionais de combustível fosse apresentado como apoio à Federação de Vladimir Putin. Segundo os analistas, o controle de risco e compliance é mais importante que o lucro, além das muitas dificuldades com o pagamento de matérias-primas e logísticas, mesmo que a Rússia ofereça descontos enormes. Ao mesmo tempo, refinarias privadas chinesas aumentaram o volume de petróleo russo no contexto da recusa das empresas estatais chinesas em realizar cotas de bombeamento para outras regiões. Diante desse cenário formidável de relações mais íntimas entre China, Rússia e Índia, nações pertencentes ao BRICS, que o Brasil faz parte, o resultado será a nação Rússia tomando o lugar dos Estados Unidos no mercado de petróleo na China, depois que o lado americano proibir o fornecimento de combustível aos chineses como represália. Os americanos querem interromper o fornecimento de petróleo à China, devido ao fato de o país ter se tornado o principal concorrente dos americanos. Por isso, precisa ser enfraquecido. Com a introdução de uma proibição de fornecimento a nível legislativo, a recuperação da economia chinesa irá desacelerar seriamente. Portanto, suprimentos da Rússia podem substituir o petróleo americano. Devido ao aumento da demanda de petróleo chinês, seu custo em todo o mundo pode aumentar. A China é um dos maiores consumidores de petróleo do mundo. Recentemente, o país começou gradualmente a restaurar e aumentar a demanda. A empresa chinesa de petróleo e gás CNPC previu que o país, no terceiro trimestre de 2022, poderá aumentar o consumo de petróleo em 12%. Por isso, os países da OPEP+, vão aumentar a produção do combustível. Não obstante a isso, a China já expandiu seus tentáculos no Iraque com subsidiárias da PowerChina e no Afeganistão, principalmente após a saída das tropas americanas, ao se aliarem com os talibaneses. Resumidamente, o conflito no leste europeu traça a defesa da Rússia contra o avanço da OTAN e evidencia o elevado moral econômico da nação, à medida que se torna a maior parceira estratégica da China, que aumenta sua demanda por suprimentos e matéria-prima fóssil para gerenciar sua produção de derivados do petróleo e vendê-los no mercado internacional a um preço competitivo, que enfraquece o mercado americano e assim controlar os preços mundiais. Siga o canal no Instagram, @aramilitarov. Conto com sua ajuda doando qualquer valor pela chave Pix, canal aramilitarov@gmail.com. Mostrar a verdade causa muitas inimizades e censura na monetização. Faça um Pix com qualquer valor. Agradeço a sua colaboração.